objeto estranho que caiu no fundo do mar. No dia 7 de março do ano passado, as 3 estações meteorológicas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica detectaram a queda de um meteoro do tamanho de um carrinho de golfe no estado norte-americano de Washington, caindo diretamente no Oceano Pacífico. Um navio chamado Nautilus partiu da costa do estado no dia 1 de julho do mesmo ano. Levando uma equipe de cientistas a bordo, a embarcação seguiu para investigar o caso. Utilizando um sonar, eles tentaram encontrar detritos no mar, a cerca de 100 metros de profundidade, que pudessem ter sobrado da grande rocha espacial. Cerca de 2 toneladas podem ter restado do meteorito que caiu por volta de 25 quilômetros da costa. Pelo menos é o que acredita a equipe de cientistas e pesquisadores que saíram em busca dos restos da grande rocha que cruzou os céus do estado americano recentemente. No dia 2 de julho, 2 submarinos foram enviados como reforços para ajudá-los nas buscas. Essa é a primeira vez que um meteorito é recuperado do oceano. A equipe, através da possível análise de seus fragmentos, deseja descobrir que tipo de meteorito possa vir a atingir o planeta no futuro. A maior descoberta de Marte. A NASA escondeu a exploração do mar em Marte em 1997. Uma das formas para realizar tais descobertas era o envio de naves e veículos espaciais para Marte. Até hoje, fizemos missões espaciais em busca de descobrir mais sobre esse planeta. Uma dessas missões foi a Mars Pathfinder. Ela foi realizada em 1997 e foi a primeira missão espacial da NASA ao planeta Marte. A princípio, essa missão espacial tinha como principal objetivo enviar um simples robô para a superfície de Marte a fim de estudar melhor o planeta. Porém, a Pathfinder pode ter registrado uma paisagem de um terreno um pouco peculiar. O local do pouso da nave-mãe foi em um tipo de canal ou uma bacia de um mar que sofreu inundações catastróficas, liberadas possivelmente do subsolo do planeta e de seus sedimentos. E a descoberta desse fato poderia gerar grandes evidências de vida no planeta vermelho. E existe um estudo que foi feito por Alexis Rodrigues, e autor do principal artigo recente sobre o tema, mostrou que talvez a nave-mãe possa ter chegado a bordo do que um dia foi um mar. Ele afirmou que o trabalho mostra uma bacia, com uma área quase aí do tamanho do estado da Califórnia. É por isso que eles não voltam mais à Lua. Desde o dia que o homem pôs os pés na Lua, muitas teorias da conspiração acabaram sendo criadas. No entanto, um fato chama a atenção de muitas pessoas. Faz quase 50 anos que o homem já pôs os pés na Lua. Mas por quê? O custo-benefício é quase inexistente. Uma viagem à Lua é extremamente cara. Porém, anos atrás, quando as viagens foram realizadas, o interesse público era tão grande que os altos custos justificavam a ida do homem à Lua. As pessoas já não estavam tão empolgadas com a história de viagem para a Lua, o que acabou resultando no cancelamento do programa espacial. Além disso, os riscos são muito grandes. Tanto que Richard Nixon, presidente americano da época, tinha pronta uma carta lamentando a perda dos astronautas da Apollo 11, 2 dos quais, Armstrong e o piloto do módulo do comando Michael Collins. Posteriormente, revelaram achar na época que tinham apenas 50% de chance de voltar com vida à Terra. E também não foi encontrado nada que chamasse muita atenção que houvesse a necessidade de mais uma missão à superfície da nossa Lua. Eu quero que você diga aqui embaixo qual a sua teoria para isso. Eu vou estar lendo todas e vou estar comentando também. 5 fatos que provam que o homem nunca foi à Lua. Como é possível que na Lua exista uma rocha que tenha a letra C escrita? Se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, então quem filmou ele do lado de fora? As estrelas não aparecem nas fotos tiradas pelos astronautas. Interessante, tem tecnologia para levar o homem para a Lua, mas não tem para tirar uma simples foto com estrelas. Se na Lua não existe vento, então como explicar a bandeira se mexendo na Lua? Como as sombras dos objetos apontam para diferentes lugares, se na Lua só existe o Sol como fonte de luz? Se gostou, então espera até amanhã que iremos postar os 5 fatos que provam que o homem foi à Lua. 5 fatos que provam que o homem foi à Lua. É possível ver os rastros da Apollo 11 se você observar com um telescópio. As mesmas paisagens já foram capturadas por sondas que já estão lá na Lua. Eles trouxeram 320 kg de rochas lunares e não existe qualquer dúvida que provam que as rochas realmente tenham vindo de lá. É possível refletir raios lasers da Terra para a Lua nos espelhos retrorefletores que os astronautas deixaram lá. Quinto e último, mano, essa daqui não é a cara de alguém que está fingindo que acabou de pisar na Lua, e sim de alguém que pisou na Lua. Pessoas que você não vai acreditar que existem. Ekaterina Lizina. Ela possui 2 recordes mundiais. Um deles é de possuir as maiores pernas do mundo e o outro é de ser a maior modelo também do mundo. Julia Vince. Conhecida como Barbie musculosa, ela já ganhou vários prêmios na sua área de halterofilismo e também vem ganhando muito espaço nas redes sociais. Tram Van Hey. Tram passou simplesmente 50 anos sem cortar o cabelo, mano, e olha só o resultado disso. Michelle Koch. Michelle é uma das mulheres com a menor cintura do mundo e ela passou os últimos anos tentando diminuir a sua cintura de 68 para 40 centímetros. Adrian Lewis. Ela tem a língua tão grande que consegue tocar os seus olhos, nariz e até mesmo a sua testa. Lugares proibidos que você não pode visitar. Área 51.
Segundo muitas pessoas, o governo norte-americano utiliza este lugar para guardar seres extraterrestres e também restos de naves alienígenas. Ilha das Cobras. A Ilha da Queimada Grande é completamente repleta de cobras. Eu tenho certeza que você nunca vai querer visitar este lugar. Cofre Global de Svalbard. O governo norueguês construiu esse lugar para evitar que um dia a vida desapareça aqui da Terra. E lá existem 4,5 milhões de sementes que abrigam os mais diversos tipos de sementes aqui do planeta Terra. Arquivos secretos do Vaticano. Lá estão guardados todos os arquivos e documentos ultra secretos papais que foram acumulados durante os últimos séculos. E tenho certeza que você também não pode visitar este lugar. Fort Knox. Conhecido como Depósito de Ouro dos Estados Unidos, foi erguido no século 30 para abrigar todas as reservas de ouro daquele país. A ilha que simplesmente sumiu do nada. Até o ano de 1997, a Ilha Misteriosa era apenas uma ilhota. Foi naquele ano que o governo norte-americano e o México começaram a fazer um acordo sobre as portas do Golfo Mexicano. O México já estava com tudo pronto para reivindicar a ilha para si. Mas quando as foram procurar, ela simplesmente não estava mais lá. Após algum tempo, uma nova expedição foi iniciada em busca da ilha, que mais uma vez não encontrou nada, nem acima e nem abaixo do mar. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com essa ilha. Talvez a teoria que mais agrade a maioria das pessoas seja sobre uma onda enorme, que teria engolido a ilha por completo. Já outra teoria, tão famosa quanto a anterior, diz que a ilha teria sumido por conta do aquecimento global que degela as calotas polares, que acabam aí provocando um aumento no nível do mar que teria submergido aquela ilha. Já para os especialistas, a explicação mais razoável para este caso é de que a ilha muito possivelmente seja uma ilha fantasma. Os cientistas não querem que você saiba deste lugar. Bom pessoal, a cratera de Darvaza, também chamada de Porta para o Inferno, é um campo de gás natural localizado em Darvaz, no Turcomenistão. A cratera é excepcionalmente conhecida pela sua chama que vem queimando sem parar desde 1971. O local foi identificado no ano de 1971 por engenheiros da então União Soviética, que pensaram que este poderia ser um campo de petróleo. Temendo a liberação de gases ainda mais nocivos da cratera, os cientistas decidiram queimá-los de uma vez por todas, considerando que seria mais seguro queimá-lo do que extraí-los daquele subsolo. Naquela época, as expectativas eram de que o gás iria queimar por apenas alguns dias. No entanto, ele permanece queimando mesmo décadas depois de ter sido incendiado, sem que haja nenhuma previsão de quando as labaredas vão finalmente cessar, pois a quantidade de gás que ainda existe nas profundezas da cratera é realmente incerta. A menina cachorro que está intrigando a internet. No ano de 2009, o caso de uma menina que tinha uma forma de humana e que se locomovia como um cachorro se tornou muito conhecida. Os vídeos que circulam na internet mostram um circuito fechado de câmeras de um local no estado de Tamaulipas, lá no México. E mostram que é uma mulher que aparenta ser jovem se deslocando com seus 4 membros, como fazem os animais quadrúpedes na natureza, como os cães e também os gatos. A síndrome descoberta pelo pesquisador turco Unertan é caracterizada pela falta de equilíbrio e coordenação, habilidades cognitivas reduzidas e o andar de quadrúpede, que por muito tempo foi visto como uma forma de retrocesso evolutivo, pois era comparada como um retorno à forma de andar dos primatas, de que a ciência acredita termos parentesco. Mesmo que tenha ficado marcado como uma aberração na memória de muitos mexicanos, na Turquia, diversos casos de inteiras famílias com essa síndrome já foram registrados. Finalmente encontramos a Arca de Noé da Bíblia. A primeira vez que alguém suspeitou que algo de errado existia com o monte foi lá no ano de 1960, quando as primeiras imagens da área foram feitas. A primeira fase de análise dos objetos encontrados constituiu em tirar as suas medidas, fazendo assim com que se percebesse que ele possuía um formato muito parecido com o do casco de um navio. A polpa também foi localizada, e a distância entre ela e a proa foi calculada em cerca de 130 metros, que corresponde a exatamente a 300 côvados. Na Bíblia é mencionado que a Arca de Noé teria sido construída em madeira, que os pesquisadores teriam encontrado petrificada em meio a alguns traços da madeira ainda original. Com o auxílio de uma pequena broca, os pesquisadores foram aí capazes de descobrirem diversos itens muito interessantes que estariam no interior da arca, como é o caso de pequenos pedaços de esterco de animal que acabou sendo petrificado e também um pedaço de pelo de gato. Depois que estas evidências foram encontradas, os pesquisadores começaram então a estudar a região em volta do Monte Ararat e descobriram centenas de antigas fundações, que sugerem que possa ter sido a primeira cidade a ser estabelecida. A África está se separando em 2 continentes. E segundo os especialistas, a África realmente está se dividindo em 2.
abrindo espaço para o surgimento de um novo continente e de um novo oceano. De acordo com os pesquisadores, o continente deve se separar por completo entre 5 e 10 milhões de anos no futuro. Mas eu quero que saibam que já começou. Atualmente, este está se dividindo cerca de 6 a 10 centímetros por ano, e em alguns pontos até realmente um pouco mais. E os especialistas calculam que o processo geológico tenha iniciado em 2005, quando uma fenda de mais de 56 quilômetros de extensão apareceu no deserto da Etiópia. Em apenas 10 dias, milhares de pessoas já tinham sido atingidas pela fenda e perdido tudo. A ruptura está acontecendo na placa africana, que está se dividindo em duas, e por vezes tem o seu rift, que é a parte rebaixada resultante de uma separação em diferentes direções, chamada de placa Somali. A fenda que está se abrindo irá no futuro se encher de água e formar um oceano. Pelo menos é isso. Como as pirâmides foram realmente construídas. Na antiguidade, os governantes egípcios, também conhecidos como faraós, eram vistos como verdadeiros enviados dos deuses para sua população politeísta. Por conta de todos esses fatores, as pirâmides deveriam ser da mais alta qualidade. No final do ano de 2014, cientistas holandeses apresentaram algumas hipóteses sobre o transporte dos blocos de pedra. Um estudo propõe que os egípcios antigos usavam esse princípio para moverem os grandes blocos de pedra sobre a areia, assim como nós fazemos nos castelos de areia. Enquanto a areia saca é facilmente empurrada, a areia molhada é maleável, porém mais rígida. Isso faz com que gotículas de água criem pontes capilares aos grãos de areia, tornando uma superfície mais lisa. Nos experimentos, a força necessária para que se pudesse puxar os trenós pela areia foi reduzida em 50% quando a quantidade certa de água foi realmente adicionada, pessoal. Como os egípcios conseguiram içar tais materiais a mais de 100 metros de altura? A resposta mais aceita pelos estudiosos está nos escritos de um historiador grego. O historiador conta que as pedras eram levadas através de rampas de areia e construídas conforme a pirâmide. Finalmente encontramos ovos de dinossauros. Realmente foram encontrados ovos de dinossauros há pouco tempo, que estavam localizados na região da Patagônia, na Argentina. Os ovos, que possuem cerca de 70 milhões de anos, possuem dentro de si alguns resquícios de embriões, que os cientistas acreditam que podem ser úteis para o processo de volta à vida dos dinossauros. Depois de algum tempo de descobertos, os ovos finalmente chegaram às mãos dos cientistas, que fizeram análises na pele e arcada dentária contida nos embriões. Mesmo com toda a repercussão, essa não é a primeira vez que os ovos de dinossauros são encontrados. Antes deles, já foram descobertos na China e também na África. E no ano de 1997 foram vistos ovos como estes também na Argentina. E pessoal, uma das alternativas cogitadas pelos cientistas para trazer os antigos gigantes de volta é cruzar o material genético de diferentes espécies que se derivam deles, e ao longo do tempo foram se modificando. Um exemplo grande são as aves, que no princípio eram muito parecidas com os dinossauros. Os genes dos passarinhos contêm traços de seu passado pré-histórico.